Você sabia que a confiança com o teu cliente, cara, ela começa no primeiro oi, no primeiro aperto de mão, né, no primeiro olhar. Cara, e muitas vezes é esse momento que vai definir se o cliente vai deixar o instrumento com você ou não. Pessoal, sejam muito bem-vindos novamente. Meu nome é Juliano, sou luthier há mais de 12 anos, criador desse canal para a gente conversar e debater sobre o nosso crescimento e desenvolvimento pessoal e profissional como luthier. O nosso assunto de hoje vai ser como conquistar a confiança de um novo cliente desde a primeira conversa. E isso é muito importante, porque é nesse momento, tá? É no primeiro contato com você que o cliente vai determinar se ele vai confiar em ti ou não. Sabe aquela história, a primeira impressão é a que fica? Cara, é basicamente isso, tá? Tenha cuidado com a forma que você recebe o teu cliente, luthier. Será que quando o cara chega no teu espaço, no teu escritório, na tua oficina, no teu ateliê, será que você se levanta para receber ele, você aperta a mão dele, você olha no olho, você fala muito prazer? Ou será que você continua sentado, fala, entra aí, pô, diz aí o que você precisa, sabe? Tem uma postura reativa, não conversa com ele direito, responde de qualquer forma. Para pensar um pouquinho como que você tem tratado os teus clientes, como que você tem recebido eles. A primeira impressão, ela é muito importante. Então, luthier, desde o início, demonstre interesse em entender o problema da pessoa. Não trate com descaso. Ouça atentamente. Olhe nos olhos dessa pessoa. Responda com atenção. Mesmo que a informação ela pareça simples ou até um pouco confusa. A gente conhece o nosso dia a dia e a gente sabe que muita gente vem a nós não sabendo explicar exatamente o que aconteceu com o seu instrumento. Cara, e tá tudo bem. Evita termos técnicos com essa pessoa, seja claro, e fale a língua dela. Cara, se ela não tá sabendo nem falar o nome da pecinha ali que quebrou, sabe? Fale a língua dela. Explique o serviço com clareza, com atenção. Não ignore. Vocês querem ver um exemplo legal que aconteceu comigo essa semana? Uma pessoa me mandou mensagem, e a mensagem era assim, era mais ou menos assim, né? Olá, vocês consertam corda de violão? A corda do meu violão estourou. Aí eu pensei assim, cara, vocês consertam corda de violão? Cara, eu poderia de repente ter ignorado, pensando assim, cara, a pessoa não sabe nem o mínimo, cara. Tipo assim, vou gastar meu tempo, cara, respondendo isso, às vezes por um serviço de 5, 10 reais, entendeu? Por uma corda nova. E eu sei que muito luthier ignora isso. Eu sei que talvez você que está me ouvindo, você ignora isso. Você pensa, cara, deixa isso sair pra lá, velho. Vou focar no que me dá dinheiro, cara, em serviço maior. Mas sabe, cara, todo cliente é cliente, cara. E você precisa atender bem, cara, não só porque é um cliente, mas porque é uma pessoa e é um ser humano também precisando de ajuda. Então, cara, com toda a atenção do mundo, entendeu? Eu fui lá e eu respondi, falei, olá, tudo bem? Pelo que você me falou, acredito que estourou a corda do seu violão, né? Você sabe me dizer qual foi a corda que estourou? Você sabe se o seu violão é um violão cordas de aço ou cordas de nylon? Você conseguiria bater uma foto desse violão para mim, para eu poder te ajudar melhor? E cara, dessa forma eu recebi a foto do violão, eu percebi, ela me falou, é cordas de aço, mas pela foto do violão eu vi que era um violão de cordas de nylon. E aí eu sabia que eu tinha aquela corda que tinha estourado, então eu falei assim, não, eu tenho essa corda, eu tenho ela aqui comigo, pode trazer o violão para mim que a gente faz a troca para você, não tem problema. Sabe, eu entendi, eu tive essa paciência para poder prestar esse auxílio. Esse é um dos exemplos que acontecem, mas pode acontecer o contrário. Pode acontecer que você pegue um cara muito bom e muito técnico. E que você também precise falar a linguagem com esse cara.
E muitas vezes serão nesses momentos que o teu atendimento ele vai ser fundamental para esse cara deixar o instrumento com você ou não. A forma como você recebeu ele, como você tratou ele, como você foi claro com a explicação do serviço e como você alinhou as expectativas do que ele queria com o que você poderia entregar. Assim que eu cheguei aqui na Grande Florianópolis, eu atendi um baita músico, um cara muito bom. Usley, um abraço para você, meu querido, se você ver esse vídeo. Ele foi um cliente aí, logo no início que eu cheguei. Ele acabou recebendo um anúncio meu patrocinado, oferecendo meus serviços. E ele veio até mim com a intenção de conversar, de conhecer o meu trabalho, conhecer o meu espaço. Ele estava precisando de um serviço já há muitos anos. E era um serviço qual ele me relatou que ele não confiava nos profissionais da região para fazer esse serviço para ele. Era uma guitarra que ele tinha assim, um carinho, não era um instrumento barato e era um serviço bem complexo que precisava ser feito. Então não era qualquer profissional que teria as condições de fazer esse serviço bem feito. Ele tinha um profissional na cidade que ele confiava fazer o serviço, mas relatado por ele era um cara que não dava para confiar, um cara que passava um prazo e não cumpria, um cara que não respondia direito, um cara que estava sempre cheio de coisa para fazer e não te dava a atenção devida. Ele também me relatou que já tentou deixar esse instrumento com um outro profissional e quando ele voltou, o instrumento estava meio jogado, largado, com um monte de coisa, e ele pegou o instrumento e levou para casa de novo. Sabe, gente? Então isso conta demais. Isso conta muito. Eu não vou ficar sendo redundante aqui. Mas então, cara, atenda com a maior gentileza possível. Trate o cara da melhor forma possível, não por interesse. Cara, mas por ser um ser humano e você precisa tratar o outro dessa forma. Seja claro, explique com atenção sobre o serviço, sobre o processo. Principalmente nesses casos, demonstre que você domina sobre o assunto que você está falando, que você entende o que precisa ser feito, a forma que tem que ser feito, como deve ser feito. Dê um prazo e cumpra esse prazo. Envie fotos, cara, durante o processo. Bata fotos e envia, cara, para a pessoa. Você vai gastar 2, 3 minutinhos do teu tempo para fazer isso, não custa nada, cara. Dê essa atenção. Certa vez eu estava refletindo aqui sobre algumas coisas. Eu recebi de alguns amigos, tinha alguns amigos assim que me enviavam alguns vídeos no Instagram de alguns luthiers muito famosos aqui do Brasil mesmo, luthiers bem conhecidos assim em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, e geralmente eram vídeos desses profissionais explicando a forma como eles faziam um certo reparo, certo conserto, e eu comecei a olhar aqueles vídeos e eu comecei a prestar atenção assim, cara, o que eles estão fazendo é exatamente como eu faço aqui. É o mesmo processo, cara, que eles fazem, é o mesmo processo que eu faço aqui. Então eu comecei a pensar, cara, o que faz, às vezes, um cara desse ter tanto sucesso comparado a outro cara na mesma cidade dele que está penando para sobreviver com luthieria. E eu penso que às vezes falta essa apresentação. Talvez esse cara foi tão gentil com você, ele te tratou tão bem, te deu tanta atenção, cara, que foi impossível você não deixar o teu instrumento com ele. Sabe, às vezes não é nem pela qualidade do serviço, porque talvez você faz o teu serviço com a mesma qualidade ou até um pouquinho mais do que um cara famoso faz. Mas talvez esse cara famoso sabe dar atenção para o cliente dele. Sabe? Talvez ele saiba tratar a pessoa como a pessoa deve ser tratada. Pensa um pouquinho sobre isso. E para concluir o nosso vídeo, pessoal, quero dizer aqui para vocês que a confiança ela se constrói. Então, a partir do momento que o seu cliente perceber que você dá atenção para o instrumento dele, ele vai começar a dar mais atenção para o teu serviço. Certo, pessoal? Muito obrigado por assistir mais esse vídeo. Comenta aqui se você concorda, se você discorda, se você tem algo para acrescentar. Meu objetivo aqui, como eu já falei em outros vídeos, é criar uma comunidade entre luthiers. A
que a gente possa crescer, se ajudar. A minha missão é tornar a luthieria no Brasil uma profissão viável, gostosa de se trabalhar e que a gente possa viver bem, curtir a vida e ser feliz como luthier. Pessoal, um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.